Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre inquilino antissocial. Você não entendeu errado, né? Não é condômino, sim inquilino antissocial, um assunto pouco falado. A gente já falou bastante no primeiro bloco, foi muito bom, né? Você assistiu? Não? Então entra aqui na descrição, clica e assiste. Já assistiu? Vem comigo pro segundo. Estamos com duas convidadas de Minas Gerais, Belo Horizonte, a Pamela Gontijo, que é advogada especialista em condomínio, e a Bárbara Braz, que é especialista em condomínios e associações. Pamela, eu te cortei aqui no último bloco, você ilustrar um caso, por favor, fique à vontade. Olha, os maiores problemas que eu tenho nos condomínios que eu atuo como advogada, para assessoria jurídica, que eu vejo os condôminos antissociais, a gente sempre vê a questão da figura do inquilino. Raramente é o proprietário, normalmente é a questão da figura do inquilino. Esse case que eu vou trazer para vocês, bem ilustrativo, ele vai ser bem interessante, porque esses inquilinos, eles cumpriram assim num nível que eu realmente fiquei assim, nossa, como vocês são espertos, né? Em tentar burlar. Burlar o sistema. Primeiro que eles estavam usando a unidade deles, que era um condomínio estritamente residencial, com a finalidade comercial. Então, o que eles faziam? A vaga de garagem, que é direcionada para o guarda de veículos, eles estavam colocando todos os itens, objetos que eles recebiam, que era exatamente para comercialização deles dentro da unidade. Não pode. Exatamente. Então, a gente já tem aí um descumprimento de regra gritante. Bom, fizemos uma notificação, foi enviado comunicado tanto para o proprietário como para os inquilinos. Olha, garagem não é para isso, tem a questão do desvio da finalidade, por óbvio, é um condomínio residencial e está tendo uma grande circulação de pessoas, porque chegam pessoas aqui, motoqueiros, para poder receber as entregas para enviar para os outros locais. Então, assim, foi uma série de condutas irregulares ali dentro. Enviamos uma notificação extrajudicial, de advertência, enviamos uma notificação extrajudicial, fizemos uma aplicação da primeira multa, aí a multa não foi paga. Eles também, é importante falar que, apesar da notificação de advertência ela ser direcionada para a unidade e o proprietário responder diretamente ali, isso não exime do inquilino também apresentar a defesa dele, pedir uma reunião, pedir ali para conversar diretamente com o conselho, com o síndico, apresentar o posicionamento, ou tentar entender o conteúdo. Mas vale a pena ressaltar que a dívida da unidade acompanha o proprietário, né? Sempre. Mas se é uma pessoa que tem interesse em morar ali e continuar, eu acho que ela vai querer se posicionar. Não, é que chega um ponto, desculpa a gente interromper aqui, eu já vi muitos casos que o proprietário só se mexe quando ele percebe que o inquilino está tomando multas. E foi esse caso. Esse caso em específico, o proprietário, ele jogou para cima a situação, já não atendia a ligação da síndica, não respondia as mensagens. Exatamente. Eu estou ganhando meu aluguel. Isso. Pronto. E o que ele fazia? Pode falar com a minha corretora. A corretora, o que fazia? Novamente omissa. Então, foi aquela série de jogar lá para cá. É porque realmente a corretora não tem... É a que menos tem interesse nisso. Mas ela, como sendo uma intermediadora ali diretamente do negócio, tendo uma procuração em mãos, inclusive estando presente nas assembleias, eu acho que seria interessante uma participação ativa, que todos os envolvidos ali vão conseguir trabalhar bem, interessante para todo mundo. Bom, esgotamos essas possibilidades, as multas já estavam acumuladas, fomos para a assembleia de condomínio, na assembleia de condomínio o proprietário me fala que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, então tem que resolver com o inquilino. Aí a advogada entra... Né? A advogada entra e fala, não tem problema, nós vamos emitir os boletos com juros e multas, vamos te dar o prazo de 30 dias para você pagar e a gente executa isso e inclusive a próxima assembleia... o proprietário. Isso, a gente executa o valor em aberto e a próxima assembleia vai ser para a gente tratar sobre o prazo para você fazer a quebra do contrato. Mas aí eu vou ficar no prejuízo. Isso não entra na seara do condomínio, porque não foi por falta de esgotar as possibilidades. E eu acho interessante a gente tratar isso, porque é diferente do condômino antissocial, que a gente vai falar na expulsão dele, que ele perde o direito de uso, né, do bem, de circular dentro do condomínio.
o proprietário ele vai fazer a quebra contratual desse inquilino, e eu acho interessante, inclusive, numa demanda judicial, proibir que esse inquilino venha alocar outras unidades futuramente dentro desse condomínio, porque... Mas isso é legal? Será que é legal? Em termos de... Porque, assim, é curioso, né? Eu tenho um irmão advogado, tenho tio advogado, e o direito é muito interpretativo, né? Isso. Então, além de ser interpretativo, os juízes jogam de forma diferente. Sim, mas se é discutível, por que não abordar isso e trazer eu estou te questionando para saber o seu posicionamento. Porque a gente vai entrar numa outra seara, que é a Constituição Federal, sobre o direito de ir e vir, que não pode proibir ninguém, até porque ele pode estar lá como visitante. Mas imagina, teve casos já de inquilino antissocial que tinha pitbull dentro das unidades, não usava focinheira, não usava a coleira curta, que é como a lei fala, para os animais domésticos que são de grande porte, que não tem muito controle sobre ele, assim, e ele estava andando normalmente. Criança foi atingida, as pessoas estavam com medo de circular dentro da área comum. E aí, esse caso em específico, ele foi para uma via judicial, não fui advogada desse caso, foi um caso que eu estudei, que eu achei muito interessante, que inclusive teve uma limitação sobre essa pessoa dentro desse condomínio, porque realmente estava passando do limite do quesito da convivência. Aí a gente está vendo para essa área de segurança, né? Você sabia que nos Estados Unidos, vários estados têm... você só pode mudar pro apartamento se os condôminos aprovarem a sua mudança. Sim. Tanto é que a Madonna nunca conseguiu morar em Manhattan por conta disso, porque os condôminos nunca quiseram. Que maravilhoso! Por que será, né? Seriam festas... Os jogadores de futebol iam sofrer. Sim. Bárbara, você, quando teve esses problemas, você já teve provavelmente em condomínio e em associações, porque você também toca associações grandes. Qual que é a diferença? Bom, a associação ela tem as suas particularidades, né? Que está no estatuto. Então, muitos dos gestores de associação precisam seguir aquilo que está no estatuto. Nós temos a convenção nos condomínios, e a convenção ela é muito amarrada, atreladinha no Código Civil. Então, nós temos um resguardo maior. Na associação existem algumas brechas que estão no estatuto, né? E eles são associados, eles não são condôminos. Então, eles têm um direito de propriedade, de locação, se não tiver muito amarrado no estatuto dessa associação, dá permissividade. Por exemplo, nós temos na cidade de Minas Gerais, a cidade de Lagoa Santa, é um polo de associações. Lá moram empresários, jogadores de futebol, né? Os cantores sertanejos que gostam de umas festas bem, né, badaladas. Os funkeiros que gostam de festas bem badaladas, normalmente locam essas unidades para a temporada de shows em Minas Gerais, que está próximo a Confins, é de fácil acesso. Aí nós temos inúmeros problemas, mas o estatuto ele pode ser alterado, né? Você pode contratar uma advogada especialista, né? Uma jurista especialista em associações e revisão de estatuto, né? E fazer essa alteração e ter algumas amarras, tá? Por isso que a gente sempre recomenda qualquer alteração de estatuto, regimento, convenção, que seja feita por um advogado especialista em direito condominial, para nos resguardar. Já deixou seu like? Ainda não? Clica aí, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Quanto mais você interagir com a gente, mais os vídeos serão mostrados para mais pessoas. E informação, sinônimo de profissionalismo. Profissionalismo faz bem para todo mundo que atua no segmento condominial. Faça a sua parte, mais de 2.000 vídeos à disposição de vocês aqui na Conde TV. E nas principais plataformas de podcast, estamos com o nome do programa, Condomínio em Pauta, bloco 1, bloco 2 e um extra especial contando cases condominiais. Pamela, na questão da associação, ela é um pouco mais complicada, né? Porque você tem menos respaldo jurídico, né? E tem algumas contestações, porque é rua pública, e aí você tem uma dificuldade, por exemplo, não tem a figura da exclusão do condômino antissocial, porque não existe condômino. Aí o inquilino
também fica um pouquinho mais prejudicado, porque você não tem um condomínio onde é domínio daquelas pessoas, na verdade, ali é um espaço cedido pela prefeitura, né? Se a gente pode, não sei se a palavra certa seria cedido pela prefeitura, mas são ruas públicas que estão fechadas e muitas vezes essas associações são de pessoas com muito poder aquisitivo, onde também não se importam em pagar multas semanais, por exemplo, e aí porque dificulta muitas vezes, porque você tem lá, a gente falou, jogador de futebol e cantor. Um jogador de futebol que ganha R$1 milhão por mês, pagar 50 mil de multa por mês, talvez não seja algo que vai impactar. Que impacte para ele. Eu já vi, eu conheço um caso aqui em São Paulo, não vou falar o nome, mas um jogador que pagava multa e ficou anos pagando multa porque para ele não fazia diferença. Como agir nesses casos? Eu já vi algumas associações causando desconforto para aquela pessoa infratora. Então, o que seria causando desconforto? Teve uma associação que todo convidado que chegava, eles pegavam a viatura, acompanhavam, deixavam a viatura na frente da casa, então começou a causar... Inibir, né? Inibir e causar desconforto. Chegou uma hora que a pessoa foi lá e mudou para a associação do lado, que era mais tranquila. Qual que é a sua recomendação e o que você tem para falar sobre associação, principalmente, que é mais complexo? Realmente é mais complexo, são situações que têm que ser tratadas de forma individual, não dá para a gente generalizar como a gente consegue trabalhar na questão da pauta em condomínio em pauta. Sim. Mas o que eu acho que dá para a gente fazer na questão das associações é passar a tratar a situação como um desvio não seria um desvio de caráter, um desvio de conduta como cidadão. Então a gente tem, por exemplo, a perturbação do sossego, que hoje ela é criminalizada. Uhum. A gente consegue trabalhar por esse lado, a gente não vai conseguir trabalhar sobre a questão da expulsão, mas a gente consegue pegar algumas brechas. Então, por exemplo, tem questão do barulho excessivo, que está incomodando 5, 6, 7, 8 casas que são ali da região, a gente está falando de uma perturbação ao sossego. Sim. Certo? Então a gente pode tratar como uma forma de criminal. Então a gente está penalizando ele dessa forma. Ademais, a gente consegue também fazer as notificações, que são uma forma tanto de inibir, coagir, dependendo da cara de pau da pessoa, não vai, mas deixa ele devidamente registrado e fica comprobatório para as pessoas que ali se reúnem, que são incomodadas com a situação, e pegar essas brechas para a gente colocar esse inquilino como um cidadão que não cumpre com a legislação que é aplicável. Por exemplo, esse caso super interessante que você apontou aí, que eles colocam a viatura, provavelmente deve ser o sistema de segurança interno que eles usam, e eles fazem esse direcionamento ali dentro. Tá, ok. A gente sabe que é desconfortável, mas é uma forma de mostrar para a pessoa que estamos de olho em você, você está incomodando a coletividade, nós moramos numa associação estritamente residencial, familiar, que nós não coaduamos, não sei se existe essa palavra, a gente não coaduna com esse tipo de postura, que é uma postura que eu acho que você precisa direcionar para um local onde você vai ficar mais à vontade para morar e agir como você quiser. E aí, o que acontece? Outra questão muito interessante que a gente vai adentrar, desvalorização patrimonial. Que eu acho que é o ponto maior que a síndica que está assistindo hoje essa gravação aqui, eles levam isso para dentro da empresa deles, para dentro do trabalho, que é valorização patrimonial. Se aquela casa ali ficar conhecida como uma casa que é de bagunça, a casa da confusão. A casa da confusão, quem que vai querer comprar aquele imóvel? Quem que vai querer depois, uma família vai querer alugar aquele imóvel, não sabe o que aconteceu ali dentro? A gente não sabe se teve casos, por exemplo, da polícia parar ali por conta de droga, por conta de condutas que realmente são inadequadas perante a sociedade. Gera uma desvalorização patrimonial. Se o imóvel vale 1 milhão e ele for para 700 mil, para o proprietário é horrível. E essa desvalorização, ela é coletiva. Ela é coletiva. Sim, e vou contar uma coisa, vou mais a fundo. Brasileiro é fofoqueiro.
Não independe da classe social. Brasileiro é fofoqueiro. E o que vai acontecer? De boca em boca vai passar que aquele imóvel ali, ele já está manchado no mercado. Até porque os corretores que trabalham dentro dessa seara, você acha que eles não falam? Olha, ali tem uma pessoa que ela é um pouco problemática, está manchando ali a imagem da associação. E como é que nós vamos fazer para trabalhar? Acho que a gente vai ter que diminuir o valor de mercado para poder ficar livre disso rápido. Até no valor de locação. Sim, também impacta. Isso está sendo cada vez mais recorrente, esse tipo de prática. Chama agora o quadro O Olhar do Síndico com Demétrios Makedonopoulos. Olho na tela. Como lidar com inquilinos antissociais e evitar conflitos? Esse tema é polêmico, mas é muito importante abordar o comportamento antissocial no condomínio, seja por parte de inquilinos ou de proprietários. Eu prefiro me referir a essa figura como o indivíduo antissocial, aquele que descumpre reiteradamente as normas do residencial, prejudicando a coletividade. Os síndicos devem enviar notificações de advertência ou multas, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Assim, o proprietário estará ciente dos problemas causados pelo seu inquilino. O proprietário é responsável pelas ações do inquilino que impactam o ambiente do condomínio. Lembrando que o condomínio tem uma relação direta com o proprietário, enquanto o inquilino, o locatário, tem uma relação direta com o proprietário. O locador e as imobiliárias existem para intermediar essa relação. Em casos extremos de desrespeito constante às normas internas, o morador pode ser expulso do condomínio. Nestes casos, na minha opinião, a punição deve se estender ao proprietário, se ele não tomar as devidas providências após receber as notificações e as multas. Muitos proprietários ignoram as ações dos inquilinos, focando apenas no pagamento mensal do aluguel. Isso precisa mudar, e os síndicos devem ser firmes em fazer cumprir as regras do condomínio. Pense nisso, pense no coletivo. Vejo você no próximo programa. Isso. Bárbara, para finalizar, dá para a gente agir de maneira preventiva, de alguma forma? Dá sim, dá. Quando a gente assume o condomínio ou uma associação, pegamos todo aquele material pertencente àquele condomínio e associação e fazemos um trabalho educativo. Nós temos que educar os associados, temos que educar os condôminos e os inquilinos. Conseguimos sim. A preventiva, ela tem que ser a premissa de qualquer boa gestão, né? Eu sou pautada, a minha gestão é pautada na humanização e eu sou do diálogo. Então eu vou conversando, né? Às vezes converso até muito, né? Campanhas. Né? Nós fazemos campanhas. A conscientização, ela tem que ser full time, 100% o tempo todo. E a gente consegue fazer algumas amarras na própria locação, sabe? Na própria assembleia de instalação de um condomínio, de implantação, nós já levamos o material para os condôminos, eles já repassam as imobiliárias, fazemos ao entorno daquela cidade, né, do bairro, vamos às imobiliárias, trazemos os corretores, né, para próximo de nós. Então, nós temos que fazer esse trabalho em conjunto, né, porque a desvalorização patrimonial contra, principalmente, a perturbação da ordem e do sossego, que é um dos maiores casos recorrentes em inquilinos antissociais, nós precisamos sempre estar chamando esta lei para nos resguardar. Meninas, muito obrigado, participação muito bacana. Espero vocês em breve aqui novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um privilégio estar sempre aqui com vocês. Muito Até obrigada. breve. Até breve. E você até breve. Semana que vem temos mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.